Olá, meu nome é Karen Gonçalves dos Santos. Eu sou estudante de licenciatura em Educação Física pela Universidade Federal do Paraná e esse trabalho foi desenvolvido durante o programa de iniciação científica com supervisão do docente Marcelo Moraes e Silva. A pesquisa intitulada como A Capoeira como Elemento da Cultura Física, a constituição de uma educação no corpo durante o período Vargas, em 1930 a 1945, ela foi desenvolvida durante esse meio tempo da iniciação científica. E o objetivo dessa pesquisa é identificar quais eram as representações midiáticas em torno da capoeira na capital do país, então Rio de Janeiro. Essa é uma pesquisa histórica que teve como método o uso de fontes encontradas na plataforma Hemeroteca Digital, e foi verificado inicialmente o número de fontes encontradas nos principais jornais, como Correio da Manhã, Jornal O Comércio, Jornal do Brasil e o Jornal A Noite. Então, os principais jornais da capital do país, na época, Rio de Janeiro, no período de 1930 a 1945. Por conta do denso volume encontrado, a pesquisa teve um recorte ainda maior, então essa pesquisa se trata somente do jornal A Noite, nesse mesmo período de 1930 a 1945. Para começar, o conceito utilizado nessa pesquisa por capoeira trata-se de uma expressão cultural que surge no período escravagista em solo brasileiro, como forma de expressão cultural e defesa pessoal dos pretos e indígenas escravizados. A representação que a capoeira tinha até o período de 1930 era de uma prática ligada ao ócio e à vadiagem. Isso se deve pelo fato de ser uma prática ligada aos ex-escravizados, né? Depois da abolição da escravatura, eles ficaram sem amparo do Estado, então acabaram tendo as suas moradias de forma periférica, o que levou eles até a origem das favelas. E junto com eles, né, com essa marginalização não só da moradia, também foi as suas práticas e a sua cultura. Então a capoeira entra como um elemento também marginalizado, assim como o candomblé e o samba, que também passaram por esse processo. E esse processo de marginalização, ele teria o seu ápice no ano de 1890, quando ocorre a criminalização da capoeira em locais públicos. Então a sua prática estaria terminantemente proibida e disposta no Código Penal brasileiro, intitulada como Vadios e Capoeiras. Após 1930, Getúlio Vargas assumindo o poder, ele começa a fazer algumas alterações no âmbito cultural, social e político. E uma das movimentações que estavam ocorrendo nas grandes potências, como o Japão e França, é que ambos possuíam um esporte, uma característica, né, da cultura física que identificavam eles como uma grande nação. Getúlio Vargas queria trazer também essa perspectiva para o Brasil e se torna adepto da capoeira como ferramenta dessa construção nacionalista por meio dessa identidade da luta nacional. Ela passa a ser representada como uma prática disciplinadora dos corpos. Os valores associados a ela passam a ser valores ligados ao trabalho também, deixando de lado aquela visão ligada à vadiagem e ao ócio, e dá espaço para esse controle dos corpos em ambientes fechados e regulamentados. Então, a representação que é vista durante esse período é majoritariamente ligado à capoeira institucionalizada, né, dentro dos locais fechados, que surge com o Mestre Bimba, a partir do ano 1928, e ele começa a ser exaltado a partir de 1930, como uma forma positiva, como uma forma que deve ser adepta dos demais capoeiristas. Então, os valores da capoeira tradicional, que eram praticadas na rua, de forma mais livre, eles não são representados nesse período, apenas as representações positivas ligadas aos valores desejados da época. Então, Mestre Bimba também reforça a questão da prática ligada ao trabalho, aos estudos e também a uma construção da educação física, né, dos valores acadêmicos com a prática da capoeira em si. Então,
há uma identidade de técnica que passa a ser utilizada, e além de outros valores de vestimenta, como por exemplo é institucionalizado uma roupa padrão para os capoeiristas e uma forma adequada de se portar durante as rodas e na sociedade como um todo. E nessa perspectiva, a capoeira ela deixa de ser uma prática realizada somente por vadio, o que confere então uma consolidação do início dessa constituição da cultura física.